Bem, vocês preencheram aquele formulário com as preferências, tá certo? E lembra que eu disse que, infelizmente, talvez possa ocorrer de alguém ficar com um item que não teve preferência nenhuma, né? Então eu olhei a proposta de vocês. Algum item que fosse proposta sem ninguém? Não, todos tiveram alguma, né? Eu só não entendi, olhando aquela slide que o senhor botou, o que Sim. é aquela bandeira. Vou explicar. Uma diferença aqui. Aqui estão vocês. Inglês sim, sem inglês. Outro vou tentar, outro não. Prefiro não trabalhar com inglês. A escola, as preferências 1, 2 e 3. E aqui a minha sugestão de alocação para esse período. Tá certo? Então, a maioria foi modelagem. Foi o que mais ganhou, tá certo? Preferência 2. Aula para valer. Aula para valer é a proposta do Carlos de fato chegar e falar, não, agora eu vou dar uma aula e é para valer, né? E aqui tá a preferência 3, que foi dos memes, né? Uma preocupação na locação de vocês foi que eu acho que, primeiro assim, né? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não vamos começar com 7, vamos começar com 4. Vamos concentrar fogo em 4 ações de início. Depois que as ações estão andando, a gente vê o restante, ok? Então, uma preocupação que eu tive foi de ter em cada uma das 4 equipes pelo menos um que saiba ler bem inglês, tá certo? Então, por isso que eu coloquei as bandeirinhas aí, né? Para ver quem que fala inglês para poder alocar nas equipes. E a alocação final foi essa aqui, ó. Quais vão ser as 4 grandes projetos que nós vamos fazer em 2019.1? Essa parte da abstração, tá certo? E aí, como eu comentei na fala de hoje, lá do pensamento computacional, para mim, abstração é uma das componentes chaves de pensamento computacional. Então isso para mim deu uma força, né? Deu um up na questão da abstração, né? A modelagem em 3 atos do Dan Meyer, a questão de elaborar aquele questionário, tá certo? De sondagem do aluno, e a questão do Teacher Noticing, que é o radar 360 graus. Então vão ser essas 4 grandes ações que nós vamos fazer. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, pode, tá? Aqui estão as escolhas da escola, tá certo? Então, quem atuou no Manuel de Abreu, quem atuou no IEPIC. Eu acho que só tem uma diferença... Não é percentagem, eu quero contar mesmo. Primeiro. Tá vendo? Foi quase que equilibrado, né? Tá certo? Eu não me lembro, a Marcele ficou no Manuel de Abreu ou ficou no IEPIC? Ficou no IEPIC, né? Então não tava mais desequilibrado aqui pro IEPIC, né? A Thaisa tá entrando agora, tá certo? E aí, o Yuri completou a cota dele, né? E ele vai ficar como voluntário, não é isso? E deve entrar mais uma pessoa, então, na equipe, ganhando o bolso. O Yuri tá como voluntário. Uma coisa que eu gostaria de ter é pelo menos 2 alunos numa escola e 2 alunos na outra, certo? Então, vamos ver um caso complicado, né? Por exemplo, esse aqui, do radar. O Gabriel Mastella, o Rômulo e o João trabalharam no IEPIC, certo? A Carolina trabalhou no Manuel de Abreu. Eu quero trocar. Então, a Carolina vem para cá, tá certo? 2 tem que vir para cá, mas tem um que vai ficar no IEPIC. Aí vocês vão ter que... A gente vai ter que negociar para ver quem vai ficar, tá certo? Ou do tipo, não, tanto faz para mim, né? Se for tanto faz, resolve o problema. Mas eu gostaria de manter 2 alunos. Os 4 vão estar trabalhando no Teacher Noticing. Mas 2 tem que estar atuando no IEPIC e 2 tem que estar atuando no Manuel de Abreu.
Por quê, né? Para na hora que for aplicar, ter os dois ali em cada ponta, certo? Eu também tentei deixar meninos e meninas. Eu não queria um grupo só com meninos e um grupo só com meninas, né? Principalmente nessa do questionário. A Ana Beatriz, ó, Ana Beatriz Tamires, tá vendo? Só o Rafael, né? O Rafael tá salvando que já que você vai fazer um questionário de sensibilização para ver como que os alunos pensam, né? Então é bom ter meninos e meninas para poder criar um questionário que leve em conta essas particularidades, ok? Então ficou assim, ó. Abstração, a Tuane, o Carlos, a Amanda e a Thaisa. Na parte de modelagem ficou a Ana Letícia, o Felipe, o Yuri e o Gabriel. Na parte do questionário ficou Ana Beatriz, Tamires, Rafael e Aline. Na parte de radar ficou João, Rômulo, Gabriel e Carolina. Em princípio, seria essa divisão. Tá ok? Sim? Ali na modelagem, Sim. vai ter que mudar as escolas. Então, 2 pessoas do Manuel de Abreu vão ter que continuar, uma pessoa do Manuel de Abreu vai ter que continuar lá. Sim. E a mesma coisa acontece no questionário, só que é o oposto. Não é melhor trocar alguém? Porque aqui eu tentei seguir as preferências. Então, por exemplo, de repente você está trocando, mas ao trocar a pessoa vai estar trabalhando numa coisa que não quer, ou não sentiu vontade de trabalhar. Né? Mas pode negociar isso. Aí vai ficar os 4 aqui no questionário. Vão ser nós 4 que vamos fazer o questionário e na hora de aplicar no colégio como é que vai ser? Vai ser os 4 juntos? Aí a gente vai ver, né? Porque vai depender da... Como aconteceu esse período. Mesmo a gente tentando acertar um horário comum, vai acontecer... Se der para os 4 aplicarem, beleza. Mas às vezes pode não dar. Vai em colégio de quem? Por exemplo, eu estou falando de Abreu, os outros 3 estão em EPI. Aí como é que vai fazer? Não, mas lembra que vamos separar. Vai ser 2-2. Então, no questionário... Então, o que vai acontecer? Em princípio, esses 3 teriam que vir para o Manuel do Abreu e você veria para o IEPIC. Mas aí não dá, né? Então, um desses 3 vai ter que ficar no IEPIC. Aí nós vamos ter que negociar. Cada um vai dar a sua justificativa. Falar, não, professor, eu preciso ficar no IEPIC e tal, tá certo? O radar eu vou ter que obrigatoriamente mudar, né? Porque vai ter pelo menos um com inglês. E aí se eu ficar com a Carolina, vai ter 2 e... Não, embora esse do questionário, concorda que em inglês não precisa aqui, né? A do questionário não precisa. É exceção. E esse do radar precisa de um reforço no inglês, porque a maioria das referências estão em inglês, tá certo? Mais alguma pergunta? Isso. Agora, eu lembro da nossa plataforma Moodle? Sim. Então eu já criei os vários deveres de casa para cada um de vocês, que é o que eu vou explicar agora, certo? Então tudo isso tá lá na plataforma Moodle, né? Ok? Será que temos internet? Vamos ver, senão vai ser uma explicação de alto nível, né? Tá vendo aqui, ó? Olá! Estamos quase terminando a reunião. Mas já? Então, tá vendo aqui, ó? Questionário de sondagem. Quem tá na equipe? Aline, Ana Beatriz, Rafael e Tamires. Percepção do professor e do estudante. Essa é uma novidade. Eu descobri que as pessoas estudam também, não só a percepção do professor, mas a percepção do estudante. Por exemplo, o que o estudante olha na sala de aula? Será que o estudante, ele percebe que, de repente, o professor, ele dá mais atenção para um aluno do que outro? Falar, esse é o queridinho do professor. Em que sentido os amigos influenciam na percepção do aluno, né? Então, tem gente que estuda como que não só a percepção do professor,
Mas o radar 360 do aluno, né? Que o aluno também tem um radarzinho, né? Ver o que está acontecendo ali, né? Ih, o professor está de costa, posso colar, né? Agora... Então, eu incluí aqui também a percepção do aluno. Estão nessa equipe Carolina, João Gabriel, o João, o Gabriel Mastella e o Romo. A outra é abstração em matemática, que estão Amanda, Carlos, Thaís e Tuane. Tá certo? O outro, a modelagem matemática em 3 atos, que estão Ana Beatriz. Repetir Ana Beatriz aqui? Não, né? Não. Estava no primeiro. Então, Ana Beatriz, acho que vou te dar o dever. Não, tem alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Não, Ana Beatriz, você tá lá em cima. Eu vou te tirar daqui, tá certo? Vai ter a Ana Letícia, o Felipe, o Gabriel Domingues e Yuri. É só ver aqui, ó, que eu copiei daqui. Você tá onde? Questionário. Então você tá lá no questionário, tá ok? Depois eu vou corrigir aqui. Então tá tudo especificadinho aqui, tá certo? Vamos por partes. Só uma pergunta. Com relação à parte da modelagem, a pessoa que for entrar no lugar vai assumir a parte da modelagem também? Vai ser mais um grupo? Eu diria que sim. Em princípio, sim. É porque você, assim, né? É voluntário. Então, se não der pra vir, tranquilo, é voluntário. Então, eu vou colocá-lo pra, caso eventualmente você tenha alguma dificuldade, né? Ele tá ali junto, ok? Então, vamos lá. Questionário de sondagem. Eu criei vamos ver se tem internet, né? Estamos com um problema de... Não. Vamos ver aqui se vai. Vamos ver se vai. Estou usando a internet do meu celular, vamos ver se... Então, quem está mesmo na equipe de questionário? Ana Beatriz, Aline, Rafael e Tamires, né? Ó, eu criei no Google Docs uma proposta de questionário. Então, a ideia é vocês irem depurando esse questionário aqui. Vocês têm que pensar, né? O que seria interessante pedir nessa primeira interação com eles, né? Lembra o que a Cristiane disse, né? Que não era pra gente fazer tudo de uma vez. Separar ao longo fazer o questionário aos pouquinhos, né? Então, o objetivo é tentar conhecer o aluno, tentar ver quais são os referenciais que ele tem. Então, que perguntas você faria para ele para ganhar essa sensibilidade? Eu coloquei algumas aqui, ó. Então, o nome, o e-mail, se ele gostaria de participar de um grupo de WhatsApp. Eu não sei se vocês acham uma boa ideia criar um grupo de WhatsApp com os alunos. Qual é o seu herói, por quais motivos, tá certo? Quais são os seus planos para o futuro? Isso foi uma pergunta que a Patrícia pediu para colocar, né? Porque dizem que os alunos, a sensação dos professores é que os alunos não têm perspectiva de futuro. Assim, não sabem o que vão fazer, nunca pararam para pensar, né? Qual é o seu esporte favorito? Qual é o seu estilo de música? Na escola, qual a sua matéria preferida? Perguntas que tentem mapear o universo do aluno. Aí eu coloquei aquelas perguntas do mindset, para saber se tem uma mentalidade aberta ou fechada. E coloquei também, que não é pergunta, você marca um X, é rápido, né? Você lê e marca. E também a questão do teste de GAR. Esse é o meu V0. Você fala, não, Humberto, isso está demais, isso é importante. Eu gostaria muito que vocês tentassem usar vocês mesmos, né, como um referencial. O que você gostaria, né, de que, para alguém que está querendo conhecer você, né, que perguntas estratégicas você faria, né? Ok? Não é só isso. Aqui tem um encaminhamento. Deixa eu ver se abre. E tem as tarefas, tá vendo? Então, tem as palestras TED de 15 minutos da Dweck e da Duckworth. Então, todo mundo tem que assistir e fazer um resuminho. Certo? Tem 2 reportagens da revista da TV Escola sobre habilidades não cognitivas da BNCC. Todos os 4 vão ter que ler uma reportagem, 2 páginas.
e escrevia um parágrafo. Ele aponta para isso, resumir, tá certo? E aqui é que vem, digamos, o grossão, a coisa puxada, né? Tem 2 livros, que é o de Garra e de Mindset, que eu gostaria que vocês apresentassem um seminário apresentando os resultados principais desses 2 livros, tá certo? Aí, como cada uma dessas 2 vão dividir aqui, você que escolhe. Eu leio os capítulos pares, eu leio os capítulos ímpares e fazemos. Ou nós 2 lemos tudo e fazemos juntos, você que escolhe. Os livros estão aqui. Tá certo? Sim? E aqui está o vídeo sobre mentalidade de crescimento e garra, né? Que eu fiz lá na abertura das igrejas católicas do ano retrasado. Tá certo? Abriu aqui. O encaminhamento. Conceber o questionário e aplicá-lo. Com base nas respostas, preparar uma atividade. E faltou aqui também ler os referenciais teóricos que vocês vão fazer. Por que é importante ler esses 2 livros? Aliás, até uma dica para vocês prepararem o questionário e os slides da apresentação. São os exemplos. Então, suponha que um dos encaminhamentos é, digamos, fazer um conjunto de atividades que mostre para o aluno a importância de ter garra, ter autoconhecimento e uma mentalidade aberta. Você vai dar exemplos, você vai fazer atividades. Esses livros estão cheios de exemplos e atividades. Então, acho que é importante conhecer, por isso que eu estou pedindo que vocês leiam, né? Eu estou dando data aqui, tá vendo? Dia 22, dia 15, tá bom? Essa equipe tem alguma pergunta, sugestão, reclamação? Não? Muito bem. Percepção do professor e do estudante. Então, Carolina, que está viajando, o João, que está aí, o Gabriel Mastella, que não pôde vir, está passando mal, e o Rômulo, que está aí, tá certo? Então, aqui também tem um encaminhamento do grupo. Estudar as referências principais, fazer seminários para discussão, seminários serão gravados, redigir um manifesto sobre o tema. Ou seja, eu gostaria que a gente colocasse um documento explicando para o professor a importância e quais são os métodos, né, para o Teaching Nothing, o radar 360 graus. Eu mandei isso, lembra que eu falei que a gente estava estudando? Eu mandei isso para o PIBID geral, para todo mundo do PIBID. Só um grupo respondeu, que foi o grupo da pedagogia. Então, o grupo da pedagogia, eles dizem que estão fazendo lá o levantamento bibliográfico e que tem interesse em estudar isso juntos. Então, de todos os grupos de PIBID, só o da pedagogia deu uma resposta, né? Então, eu não sei como era nos PIBIDs anteriores, não sei se tinha muita interação entre as áreas, né? Tá certo? Ou cada um no seu quadrado. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter uma abertura aí, né? Eu vou divulgar esses seminários e vou deixar aberto, principalmente para o pessoal lá da pedagogia. Ok? Sim. Como que é... Quem já fez um seminário aí com PowerPoint, levanta a mão. Olha, estou gravando aqui essa orientação, prestem atenção, né? Então é do tipo assim, tem que ter entre 30, no máximo 1 hora. Não pode passar de 1 hora, tá certo? Tem que abstrair, tá certo? O conteúdo e ficar aquilo que é principal, né? Nada de textos longos, nada de textos longos. Tem que ter as frases principais, tá certo? Com imagens. Imagens sempre ajudam a dar um tom do que você está querendo falar, tá certo? Tem que concentrar assim. O seminário do Rafael Areias, né? Aquele que fala sobre o Teaching Nothing, é um bom exemplo, né? Você vê que ele colocou as coisas centrais e mais falou. Você pode trazer uma colinha se você quiser, certo? Aí eu vou falar sobre isso, até aqui, entendeu?
Mas tem que estar limpinha a apresentação e caber dentro de 1 hora. Bom, quais vão ser os deveres? Carolina, que está de férias, não tão de férias, porque eu combinei com ela que ela vai ler durante as férias, estudar e preparar um seminário sobre os capítulos 2, 3 e 9 desse livro aqui. Lembrando que o Rafael fez do 1, 4 e 6, eu acho. O Rafael fez o seminário dos capítulos 1, 4 e 6. A Carolina vai fazer do 2, o 3 e o 9. E o João vai fazer do 10 e 14. Tá certo? Aonde que está o livro? Está na pasta arquivos. Tá certo? Essa pasta arquivos, ela é acessível a vocês. Então, se vocês acharam uma referência bacana que querem compartilhar, vocês podem colocar aqui. Tá certo? Então, essa é a tarefa da Carolina, essa é a tarefa do João. Qual é a tarefa do Rômulo? O Rômulo diz que está disposto a ler coisas em inglês, né? Então, não tem coisa em português, né? Então, é o capítulo 29 desse outro livro aqui que está lá na pasta. Tá certo? Dicas para você traduzir, né? Primeira, triangula. Você usa o Google Tradutor, mas usa o tradutor do Bing também. Sempre triangula. Vê o que as duas dão. Outra dica importantíssima, que resolve muita coisa, hein? Deixa eu ver se acessa aqui. Se você copiar e colar do PDF, se você copiar e colar do PDF, vai ter um probleminha. Pode ter um probleminha, né? É esse aqui, ó. Você vai copiar, vai ter texto. Então, a Rosa estava... Quando você copia, ele dá um break line no campo. Aí a tradução pode ficar esquisita. Entendeu? Então, você tem que fazer, você tem que, juntar numa frase só. Então, tem traduções que ficam ruins porque tem quebras de página que o Google Tradutor não sabe... Como que você tira as quebras de páginas? Dica 2. Você copia e cola aqui, ó. Sei lá, eu aqui. Você copia e cola nessa barra de endereço. Aí o texto fica numa linha só. Aí você dá um Ctrl A, dá um Ctrl C e copia, cola lá. Tá certo? É a maneira rápida de você tirar essas quebras de linha. Ok, Rômulo? Tá se inscrevendo. Não, copiar e colar é mais fácil. Copiar e colar é mais fácil. Outra coisa. Tem um leitor de PDF chamado Foxit. Esse leitor de PDF, ele tem a característica, se você configurar, que no leitor de PDF, você marca o parágrafo e aí tem um recurso que ele traduz pelo Google. Então, você está olhando o PDF, você marca e fala traduzir. Aí aparece uma janelinha aqui. E aí aparece a tradução. É o Foxit. Aprendi isso com a minha amiga Regina, tá certo? Tô passando a tecnologia para vocês. Ok? E tem o Gabriel Mastella, que ele vai ficar com um capítulo daquele livro sobre a percepção do aluno. O primeiro capítulo, ele dá um panorama do que vão ser os demais capítulos. Oi? Tem no máximo duração de 1 hora. Sim. Seminário de cada um ou seminário de... Seminário de cada um. Cada um tem uma... Só porque Isso. Mas aí todo mundo tá preparando no dia 22? Tem que estar pronto no dia 22. Ah, tá. isso eu ia perguntar também. Não é 20, Acho que vai ser no dia 22. No dia 22 é quando? Não vai ser no dia 22. A gente vê aí uma... De manhã tem 4 horas. Dá para apresentar 4, né? Daí eu pego um de cada grupo. De repente. Certo? Mas aí todo mundo já está preparadinho pro dia 22. Eu estava meio na dúvida se era 1 hora por mundo. Isso. E o Gabriel Mastella, então, ficou com esse capítulo que é sobre a percepção do aluno. É um overview, ele vai fazer do overview. Alguém da equipe aqui tem algum
Comentário, sugestão, reclamação? Pode só ajudar o estudo. Naturalmente, claro. Sim, isso. Abstração em matemática. Que estão Amanda, Carlos, Thaisa e Tuane, tá certo? Qual é o encaminhamento? Vamos ver aqui, se a internet ajudar. Então, estudar as referências principais, fazer seminários para discussão, redigir um manifesto sobre o tema. Paralelamente, eu, Laila e Vanderlei estamos fazendo uma pesquisa via um questionário online com pessoas diferentes. Então, lá, por exemplo, os alunos do CDEG da minha disciplina estão respondendo essa pergunta, né? Quadrados e círculos existem no mundo real? Sim ou não? Se sim, aonde eles estão? Se não, quando que você percebeu pela primeira vez que a matemática trata de objetos abstratos? Também perguntei lá o que é abstração e por que matemática é abstrata, tá certo? Isso eu estou querendo fazer com várias comunidades diferentes. Então, alunos da licenciatura à distância, alunos da licenciatura presencial, professores aqui do Instituto, professores de fora, inclusive fora de países, e inclusive pesquisadores dessa área de abstração em matemática. Vou pedir que ele... Então, vai ter uma versão em inglês desse formulário. Então, a ideia é mapear o que as pessoas pensam com relação a isso, tá certo? E assim, né? Outro up para a parte de abstração. Se fala muito de filosofia no ensino básico, né? O que se estuda de filosofia na escola básica? Então, essa é uma pergunta que eu estou querendo investigar. No ensino básico, os alunos falam, tem que ter filosofia. Mas o que você estuda em filosofia? Essa questão, você sabe? Não, eu ia perguntar, escola básica é até o ensino médio? Ensino fundamental e ensino médio. Né? Essa questão de filosofia. A própria Patrícia me disse que foi diminuído um tempo de matemática no Colégio Manuel de Abreu para dar entrada à sociologia, acho que filosofia. Tá certo? Essa questão de abstração, ela tem a ver com uma questão de filosofia, que é a questão de ontologia, né? Que é a questão do real, do que é real. Então, o que é real? Então, para mim, um outro up desse assunto é que ele tem uma forte interdisciplinaridade com filosofia. Você vai estar tratando de uma coisa que é importantíssima para a matemática, é da própria natureza da matemática, que é a questão da abstração, e ao mesmo tempo vai ligar, vai trazer, né, questões da filosofia. Então, acho que isso é muito bacana, muito bacana. Entre, pode entrar. Olá. Às 11, né? Eu já estou terminando aqui. Tem um professor aqui fora? Então, eu já estou... Ali. É a aluna que vai fazer a entrevista. E aí, quais são os deveres? Thaisa vai ficar com o artigo A Matemática e Seus Objetos de Estudo, que está em português. A Amanda vai ficar com o capítulo do livro Nominalismo, a não existência de objetos matemáticos. Eu descobri que nominalista são filósofos que, de fato, não acreditam nos objetos matemáticos. Inclusive, assim, os nominalistas são extremistas. Eles falam, dá para fazer sem matemática. Então, tem um nominalista que fez boa parte da teoria da gravitação sem usar a matemática. Não que você vai ver esses detalhes. Você vai ver do que trata o nominalista, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia. Tem um nome. O nome é nominalista. Se você clicar, vai ter os detalhes aqui, tá vendo? Você abre lá, tá? E o Carlos ficou com 3 capítulos de um livro em português de Portugal, tá certo? Que é sobre a filosofia da matemática. Então ele dá um apanhado geral, aí é um capítulo só para quem acredita que os objetos matemáticos existem e um capítulo só para aquele que acha que não existe. E a Tuane ficou com esse artigo aqui, que é matemática concreta versus matemática abstrata. Perguntas? Não? Sugestões? O
último, modelagem matemática em 3 atos do Dan Mayer, né? Então tá a Ana Letícia, o Felipe, o Gabriel Domingues e o Yuri. E talvez o quinto aluno que vai entrar. Aqui tem um encaminhamento. Então a ideia é fazer um catálogo inicial das melhores atividades. Eu criei uma lista de sites onde tem essas atividades. Então a ideia é entrar nesses sites, ver as atividades, falei, gostei, legal, bacana, não gostei, separar. E eu criei um documento no Google Drive para fazer esse catálogo. É um documento colaborativo. E aí eu fiz um modelo para vocês terem a ideia, tá certo? Vou mostrar aqui, ó. Se entrar, né? Eu fiz um modelo do que seria catalogar uma atividade. Aqui, ó. Então, catalogador, seu nome, tá certo? O link para a atividade, o nome da atividade, o grau de engajamento, de 0 a 10. Do tipo assim, isso é bem legal. Não, isso acho que não vai chamar a atenção dos alunos. Então, nesse aqui dos cachorrinhos, eu coloquei 10, porque todo mundo gosta de cachorrinho. Então, deve ter um nível de engajamento muito grande, né? Tá certo? Tá vendo aqui, ó? Então, é ir copiando e colando aqui embaixo. Aqui. Depois, nós vamos estudar alguns referenciais que tentam pôr critérios de qualidade. Tá certo? Quando que uma atividade dessa realmente é boa? Nós vamos estudar isso. Depois nós vamos reavaliar o que a gente fez no primeiro catálogo, para fazer um catálogo menor ainda, mais depuradinho, para daí aplicar nas escolas, né? E, ao mesmo tempo, tentar elaborar algumas atividades aí. Eu estou contando com os caramujos que tem na casa da Ana Letícia, tá certo? Os caramujos continuam lá. Isso, muito bem. Você vai pegar vai colocar na parede, tá certo? E vai ficar filmando ele subindo pela parede, tá certo? Pegar aqueles troços. Aqueles que fica se rastejando assim. Aquele daquela casca dura assim. Ele fica aquele troço mole pra fora assim. Isso. Alguém tem alguma pergunta, sugestão, reclamação? Ninguém reclamou. Falei, vou ler um livro inteiro, ou metade de um livro. Quando a gente começar a ler, que a gente vai ver. Espera amanhã que a gente vai ver certinho, e aí a gente olha pra você tá muito tempo. Bem, eu li o livro em 2 dias, tá certo? Sim. Mas é um livro... Vocês conseguem ler um livro assim em um dia? Só se ficar só fazendo O único livro que eu li inteiro em um dia foi Arte da Guerra, que é menor que o dele. Não, eu li essa semana. Que bom que eu vou ter essa semana. Mas era muito interessante, mas a questão é que mais só o dia todo, vai ler os pontos que são importantes. Traduzir. A gente vai traduzir. Muito bem. Já tem 2 livros de 500 páginas, mas eu achei outra vez, eu só li. Lembrando que os livros estão separados, né? São 2 por cada livro. Sim, mas eu, por exemplo, até falo que a gente é 2 ler. É difícil ler, também acho. É difícil a gente ficar com parte do capítulo, às vezes os capítulos são carregados. Exatamente. Não, mas a leitura é tranquila e tá em português, né? Você entendeu? Mas uma leitura tranquila ou aquela tipo de leitura pesada? Não, é tranquilo, é tranquilo. É tranquilo. Esses 2 livros são, assim, colocados para público geral, não são livros... Apesar das autoras serem cientistas, o público é o não cientista. Então, tá certo? É uma leitura tranquila, não é...
Os colegas da filosofia vão, nesse sentido, vão penar um pouquinho mais, porque o texto já é mais denso, né? Umas coisas mais filosóficas mesmo, né? Mas de reclamação eu imaginaria que essa seria a única, né? Falei assim, o que eles vão reclamar, né? Vão reclamar que é um livro inteiro, né? Não, mas dá pra ler um livro num dia só. Eu li esse livro em 2 dias, né? 2 dias, tá bom, né? Aí pega mais 4 para fazer o seminário e aí apresenta, né? Falei, tá razoável. Não tô maltratando muito, né? Tem datas de nada, começar a ler hoje pra vocês não. Tem as datas aqui, ó, para entregar o arquivo PowerPoint. 22. Seminários tem que entregar já. O PowerPoint. Tem alguns aí que tá no dia 15. Mas aí é ver um vídeo de 15 minutos e escrever um negócio. Os outros assuntos vão ficar para depois. Tá certo? Muito bem. Obrigado a todos. E vamos conversando. Qualquer coisa. Ó, eu vou criar também grupo nos WhatsApps, como eu fiz lá o grupo da Gabinete da Matemática. Eu vou criar grupo com os 4, porque daí um assunto de um grupo fica naquele grupo. Os outros não precisam saber em princípio, né? Para não poluir aquele PIBID geral, tá bom? Muito bem, pessoal. Obrigado.